Horizontes da mente. Miramês. Fernando Miramês de Olivídio era filho de casal nobre do norte da Espanha. Sua mãe nascera na França e seu pai era de origem portuguesa. Assim, em suas veias misturavam-se o sangue de duas nobrezas, aquecido pelo clima da Espanha, seu berço natal. Moço inteligente e estudioso, aprofundava-se nas histórias dos povos e nações da terra. Deteve-se com interesse na descoberta das Américas, em cujo evento destacaram-se Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, apaixonando-se ainda, que sem conhecê-las fisicamente, pelas terras de Santa Cruz. Tal era o seu interesse por elas, que por várias vezes visualizava-se desembarcando em portos da terra que já sentia ser abençoada. Tinha notícias dos silvícolas, habitantes dessa nação nova, e da escravidão em desenvolvimento imposta pelos estrangeiros conquistadores, não aceita pelos primeiros que se revoltavam. Acompanhou interessadamente a implantação do trabalho escravo do homem de raça negra, levando-o à força do continente africano, que, por sua característica passiva, aceitava o grilhão e o açoite, servindo aos interesses daqueles que avidamente se apossaram das terras. Colocavam-se sempre em pensamento no meio do povo humilde, regozijando-se com a bravura dos índios, embora no fundo soubesse que acabariam dominados pelos estrangeiros, que dispunham de meios para submetê-los. Contudo, nesta luta onde os fracos pediam socorro aos homens de bem, os céus jamais ficariam em silêncio e nem deixariam sem respostas os clamores dos oprimidos, apesar do karma coletivo dos povos e nações. Fernando era íntimo de Felipe IV, rei da Espanha, que conhecia seus princípios de integridade e os dotes de elevada moral de que era portador. Para o rei, Fernando tinha algumas deficiências que necessitavam ser corrigidas. Era avesso às guerras, repudiava a violência e propugnava pelo direito dos povos e principalmente dos indivíduos. Como tinha planos relativos a ele, durante uma entrevista que lhe concedera em caráter íntimo, Felipe dá início à execução dos mesmos, falando-lhe convincente: "Nobre amigo, conheço vossos dotes e vos considero pessoa grata da família real, que conta com eles para defender seus interesses, bem como os de nossa Espanha. Reconheço em vós predicados e valores que se aproximam da perfeição. Contudo, compete a mim, por quem sois, recomendar-vos que, junto com a virtude, deveis cultivar a bravura e a tenacidade, o orgulho pela nossa nobreza e pela tradição e honra da Espanha, a luta pelas nossas posses de além-mar, aumentando nossas riquezas e o nosso poder. Nossa nação tem a gloriosa destinação de dominar o mundo. Deus está conosco e Cristo a escolheu como seu trono para, através dela, reinar sobre tudo. Sabemos que Portugal começa a se levantar de novo e a sua ganância por ouro, prata e pedras preciosas é desmedida. Entende que ninguém tem direitos sobre as terras que, por acaso, um de seus navegadores descobriu. A escola de Sagres somente prepara os homens, enviando-os em expedição por todos os quadrantes, abrindo caminhos marítimos em busca de poder e riquezas, esquecendo-se de suas obrigações para com Deus, Cristo e a Santa Madre Igreja. Por isso, resolvi constituir-vos meu representante. Disse o rei, entre 2 goles de vinho, dando à sua fala um tom misto de intimidade e cumplicidade. E depois, meu filho, para a terra adornada pela cruz formada por cintilantes estrelas. Sereis os ouvidos do rei e a boca da Espanha. Sereis dotado das instruções do que devereis fazer, bem como das credenciais que vos darão poderes de chefe de Estado. Depois de tudo consumado, tereis a vossa glória, sereis imortalizado pela história e tereis o reconhecimento de toda a Espanha,
Em nome dela, eu vos abençoo. Sorrindo, Filipe sorveu mais um gole de puro vinho, satisfeito consigo mesmo pela maneira com que convencera a Fernando. Miramês a tudo ouvia pacientemente, atento às intenções ocultas de Filipe, que ele bem identificava. Contrariava-o conviver com interesses da ordem que ele tanto subestimava, mas sua intuição o prevenia da oportunidade de realizar as suas íntimas aspirações e anseios, que eram conhecer e viver nas terras de Santa Cruz, a fim de participar de sua preparação como pátria do Evangelho. Enquanto o rei sorvia o saboroso vinho, seu cérebro funcionava celeramente, esforçando-se para não deixar transparecer suas reais e elevadas intenções. O íntimo do seu ser era de total alegria quando respondeu ao monarca: Majestade, em vossas mãos estão as rédeas deste vigoroso corcel que é a Espanha. Que Deus vos abençoe, para que conduzais esta nação que tanto amamos nas melhores condições de trabalho e honestidade. Vou obedecer à vossa real vontade para alcançarmos a vitória. Conheço vosso ideal em relação à Espanha e rogo a Deus para vos ajudar a formar nobres ideias em benefício do povo. Ia prosseguir, mas notou que o soberano já estava ficando confuso pelo que ouviu e pela quantidade de vinho ingerido. Por isso, apenas pensou de si para consigo: sei perfeitamente o que Vossa Majestade deseja para si mesma. E abrandando mais a voz, disse para terminar: eu vos agradeço de coração e serei eternamente grato pela oportunidade que ora me ofereceis de conhecer novas terras, as quais já admiro mesmo antes de vê-las. Garanto a Vossa Majestade que vamos fazer lá muitas coisas agradáveis a Deus. E curvando-se respeitosamente ante o soberano que o despedira entusiasticamente, retirou-se. O rei passaria uma noite mal dormida, rememorando as palavras de Fernando, sem conseguir entender o seu sábio e elevado sentido, e sem, contudo, deixar de confiar no nobre súdito. Além disso, tinha interesse em sua saída da Espanha. Miramês, porém, naquela noite inesquecível em que viu começar a se materializar sua mais íntima aspiração, teve um sonho tranquilo, fazendo uma viagem astral parcialmente consciente às terras aonde em breve haveria de aportar. Acordara no dia seguinte cantarolando, envolvido por estranha alegria, como só acontecer com aqueles que pensam, vivem e agem em prol da humanidade. Assim, em um dia do ano de 1649, em que reinava em Roma Inocêncio X, ou João Batista Panfili, desembarcava no litoral do Brasil, secretamente na condição de turista, o enviado do rei da Espanha. Amável e convivente, já no barco que o transportava, para a praia relacionar-se com os remadores escravos. Desceu Miramês pela primeira vez em corpo físico, nas terras com as quais sempre sonhara. Como que agindo segundo os ditames do coração, descalçou as botas e pisou a terra, sentindo-a sob seus pés, como se identificando com ela, recebendo-lhe o calor. Ao mesmo tempo, lágrimas que marejavam seus olhos caíam no solo generoso que as recebia, umedecendo-se com elas, ocorrendo desse modo uma permuta de valores, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Acontecimento notável em sua chegada foi o fato de vários índios que se encontravam na praia virem ao seu encontro, como que para recepcioná-lo, ao mesmo tempo em que o feiticeiro da tribo a ele se dirigia e apontava para o seu lado direito. Exclamava: Babage, Babage. Babage era uma divindade indígena, tida pelos estranhos como uma lenda que curava os enfermos através dos curandeiros das tribos.
Era, na realidade, uma entidade espiritual e ela vinha ao lado de Fernando, ajudando-o a andar na areia onde seus pés deslizavam. Este logo sentiu-se cercado pelos novos amigos, que nele sentiam condições de proporcionar alívio aos sofrimentos e perseguições por que vinham passando, ante o domínio dos invasores estrangeiros. Apesar de ainda não falar seu idioma, entendia-o pelos gestos e por intuição, o que denotava a afinidade existente. Assim, tendo se misturado com os nativos, ninguém suspeitava de sua condição de súdito espanhol a serviço secreto do rei. Em curto espaço de tempo, Fernando já assimilara os diversos dialetos indígenas e africanos, movimentando-se com desenvoltura entre os humildes. O clima da região influiu em seus traços e poucos conseguiam distingui-lo do povo local. Em 1653, desceu no Maranhão, onde se encontrava Fernando, o temido político e pregador, representante de Roma e de Portugal, Padre Antônio Vieira, que em seus famosos sermões acionava forças desconhecidas e dominava com facilidade aqueles que o ouviam. Era esse homem que Felipe IV, rei da Espanha, temia retornasse ao Brasil. Em cumprimento à missão de que estava incumbido, comunicava aos seus soberanos acontecimentos que poderiam ser benéficos ao Brasil, omitindo notícias que poderiam prejudicar os povos que nele já lançavam raízes. Com o passar do tempo, e por impositivo do progresso, tudo foi mudando. E assim acontecia com os conceitos e interesses. Isso agradava sobremodo ao nosso personagem, que já tinha nos índios e nos escravos a sua própria família. Certa noite, quando contemplava as estrelas, sobreveio forte lembrança da pátria distante, onde dispunha de inúmeros e valiosos bens, entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, sentiu uma voz suave, como se nascesse dentro de sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende todos os teus bens, distribua-os entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Surpreso, sentia que aquela voz era sua conhecida. Mas de onde? Parecia-lhe que já a escutara antes. Mas quando? Achava-se perdido no oceano dos séculos. Contudo, a voz fez-se ouvir novamente. Fernando, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados de sua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, dos resultados de tuas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da tua presença confortadora. Miramês, então, resolveu enviar a procuração a amigos de sua confiança, autorizando-os a dispor de seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Península Ibérica. Não chegou a ficar sabendo o que foi feito das suas riquezas materiais. Porém, passou a viver um estado de consciência tranquilo, única riqueza que acompanhava seus portadores eternidade afora. Após aquelas providências, sua vida em muito mudou. Aquele homem culto e fascinante foi descoberto pelos catequizadores entre os índios e os escravos africanos como pastor de 2 rebanhos. Alguns índios e negros não se davam bem, hostilizando-se mutuamente. Trabalhando arduamente pela aproximação e convivência das 2 raças, em pouco tempo seus esforços eram coroados de êxito. Quando índios e negros festejavam juntos suas tradições, unidos pelos laços da amizade e do sofrimento. Miramês então passou a frequentar o grupo de catequizadores por encontrar ali campo propício à prática dos seus ideais. Como resultado de seu trabalho e esforço conjunto, mais tarde foi promulgada em 1680 a Lei de Proteção aos Índios.
Antes de terminar este relato, procurando mostrar como ocorreu a chegada de Miramês ao Brasil e a sua participação junto aos espíritos simples e sofredores que preparavam o campo que favorecia a implantação do Evangelho nas terras do Cruzeiro, queremos relatar um fato ocorrido com ele em um pequeno arraial destinado a receber os velhos escravos, onde passavam os últimos dias de suas vidas. Junto com os jovens escravos, que vez por outra recebiam permissão de seus senhores que visitarem seus pais e avós, Miramês, certa manhã, buscou os casebres para rever seus tutelados, levando-lhes o conforto de suas palavras fraterna e confortadora. Todos o tinham como o Pai Branco, filho do sol ou homem que veio da luz. Ao levantar a cabeça, fixando o olhar nas nuvens, como costumava fazer, punha o coração ao alto e a mente em sintonia com o Todo-Poderoso. O ambiente se asserenava, envolvendo em suaves vibrações aqueles que o cercavam. Ao regressar, passeando à beira de murmurante regato de águas cristalinas, acompanhado como de costume por uma velha preta, ao passar beirando um barranco onde a vegetação se adensava, foi atacado por perigosa e venenosa jararacuçu, cuja picada comumente resulta mortal, sendo atingida na perna abaixo do joelho. A preta velha viu o réptil dando o bote e a água do riacho tingir-se de sangue. Saiu a correr para o povoado em busca da velha benzedeira Pare, que nos seus 90 anos há muito salvara pelos seus dons de curar várias enfermidades. Ao ser localizada e informada do ocorrido, a velha Pare, já acostumada a essas emergências, apanhou alguns apetrechos e saiu pressurosa em socorrer ao Pai Branco. Mas Miramês, já com muitas experiências vividas entre índios e negros, também tomara seus cuidados, lembrando-se de um cordão com vários nós intercalados que carregava em seu embornal. Tomou-o e com ele amarrou a perna ofendida na altura do joelho, impedindo a circulação. Tal cordão ele recebera da sua mãe querida, nos minutos finais de sua vida na terra, explicando-lhe sua origem. Pertencera a um bondoso pároco português que se dedicava à cura. Meu filho, disse ela nos seus últimos momentos. Quando o velho padre me passou este cordão, de seus dedos desprendiam-se pequenos raios de luz que eram absorvidos pelos nós do cordão. Carreguei-o comigo por vários anos e muitas vezes utilizei-o em favor do alívio das pessoas. Agora passo-o a você, para que seja usado em seus momentos de dificuldades e de aflições. Abençoando-o, desfalecera e regressara à pátria espiritual. A negra Pare, chegando, fez com que Miramês se assentasse num lajedo. Levantou os olhos e, como se conversasse com alguém invisível, pronunciava palavras ininteligíveis. Em dado momento, colocou os lábios sobre o ferimento e sugou por várias vezes o sangue já enegrecido, cuspindo-o para o lado. A seguir, colocou algumas ervas na boca, mastigou-as e tornou a cuspir, lavando-a nas águas do riacho. Tornou a repetir a operação, colocando as ervas maceradas sobre o ferimento, que logo parou de doer. Com um suspiro profundo e se recompondo, a boa escrava retirou o cordão benfazejo da perna de Miramês, ajudou-o a caminhar em demanda ao seu casebre, onde o fez ingerir uma beberagem. Antes disso, a velha Pare, acalmando a revolta dos velhos escravos, não deixou que matassem a cobra. Foi sozinha ao local, gritou com o perigoso réptil, expulsou-o e ordenou que não voltasse mais ali. Miramês sentia cada vez mais gratidão e amor por aquela gente simples, filha de Deus, que dentro do possível tudo faria em seu benefício. E naquela noite chorou de reconhecimento, orando ao Cristo em benefício daquela gente simples e sofredora. Perfil de Miramês.
O nosso diretor espiritual era, quando encarnado, alto, de porte esbelto e nobre. Cabelos encaracolados, da cor do ouro velho, os quais trazia amarrados para trás. Tinha testa ampla, denotando inteligência, tez bronzeada pelo tórrido sol do norte, olhos verdes que lembravam os canaviais. Os dois incisivos da frente eram ligeiramente separados. Seus lábios eram pouco salientes e o nariz grande e levemente achatado na ponta. Não chegava a tirar-lhe a formosura do rosto. Apesar do constante sorriso nos lábios, seu semblante era grave. Algumas rugas já demonstravam as consequências do desconforto físico e dos trabalhos em favor dos humildes. Sua morte ocorreu num quadro de elevada suavidade. Os negros e os índios catequizados formavam extensa fila para beijar-lhes as mãos, que tanto os ajudaram a viver. Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os um por um. E nos momentos derradeiros, Fernando Miramês de Olivídio percebeu a presença da Mãe Extremosa, bem como da sublimada entidade que ele prefere não identificar por julgar não merecer tamanha honra. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhe foram abertas por Jesus.